Nos últimos anos, a equipe de Fórmula 1 da Mercedes, liderada pelo piloto Lewis Hamilton, tem sido dominante, conquistando vários títulos de construtores e piloto desde 2014, e fazendo história consequentemente. No entanto, antes desse período, a história da Mercedes na Fórmula 1 era muito diferente. Você sabe qual é a história da Mercedes na Fórmula 1? Não? Sim? Então vem com a gente. A Mercedes-Benz competiu anteriormente no automobilismo de Grand Prix na década de 1930, quando os Silver Arrows dominaram as categorias e as corridas ao lado das rivais da Auto Union. Em 1954, a Mercedes-Benz retornou ao que agora era conhecido como Fórmula 1, que se estabeleceu em 1950, sob a liderança de Alfred Neubauer, utilizando o avançado Mercedes-Benz W196. O carro foi usado tanto na configuração convencional de rodas abertas, quanto em uma forma aerodinâmica, que apresentava rodas cobertas e carroceria mais larga. Juan Manuel Fangio, campeão em 1951, se transferiu no meio da temporada da Maserati para a Mercedes, em sua estreia no Grande Prêmio da França no dia 4 de julho de 1954. A equipe teve sucesso imediato e registrou uma vitória e uma dobradinha com Fangio e Karl Kling, além da volta mais rápida, de Hans Hermann. Fangio continuou a vencer mais 3 corridas em 54, conquistando assim o campeonato de pilotos. O sucesso continuou na temporada de 55, com a Mercedes-Benz desenvolvendo o W196 ao longo do ano. A Mercedes-Benz dominou novamente a temporada, com Fangio vencendo 4 corridas e seu novo companheiro de equipe, Stirling Moss, vencendo o Grande Prêmio da Grã-Bretanha. Fangio e Moss terminaram em primeiro e segundo no campeonato daquele ano. Porém, o desastre de 1955 nas 24 horas de Le Mans, no dia 11 de junho, que resultou na morte do piloto de carros esportivos da Mercedes, Pierre Levegh, e de mais de 80 espectadores, levou ao cancelamento dos grandes prêmios da França, Alemanha, Espanha e Suíça. No final da temporada, a equipe se retirou do automobilismo, incluindo também a Fórmula 1. Durante esse primeiro período de participação da equipe na Fórmula 1, a Mercedes venceu 9 corridas no total, incluindo 3 grandes prêmios: o Grande Prêmio da França, em 54, o GP da Itália também de 54 e o Grande Prêmio da Itália também, só que no ano de 1955. Vencidos pelo Type Monza, aerodinâmico, tornando-se assim as únicas 3 corridas vencidas por um carro de rodas fechadas na história da Fórmula 1. Após décadas separada da maior categoria automobilística do mundo, antes do início da temporada de 2010, a Daimler AG, empresa principal da Mercedes, adquiriu uma participação de 45% na equipe Brawn GP, que tinha acabado de vencer o campeonato de piloto com Jenson Button, enquanto a Abarth Investments comprou mais 30% no dia 16 de novembro de 2009. Após a compra da equipe em um acordo de patrocínio com a Petronas, a equipe foi renomeada como Mercedes GP Petronas Formula One Team e passou a competir no campeonato de construtores pela primeira vez. Ross Brawn continuou suas funções como chefe de equipe. Após um hiato em participações, a Mercedes só agia diretamente na Fórmula 1 na distribuição de motores para a McLaren, em uma parceria que durou de 1995 a 2014 e retornou no ano de 2021. Para a temporada de 2010, a equipe contratou os pilotos alemães Nico Rosberg e o heptacampeão mundial Michael Schumacher, que retornou à Fórmula 1 após uma ausência de 3 anos. Nick Heidfeld foi escolhido como piloto de teste e reserva. Já Jenson Button, da equipe Brawn no ano de 2009, se mudou para a McLaren, enquanto Rubens Barrichello ocupou o antigo assento de Rosberg na Williams em 2010. A Mercedes encerrou a parceria com a McLaren após a aquisição da Brawn, vendendo sua participação na McLaren Group, mas continuou a fornecer motores para a equipe inglesa. O desempenho da equipe Mercedes no ano de 2010 não foi tão competitivo quanto sob a gestão da Brawn, ficando atrás das principais equipes Ferrari, McLaren e Red Bull. Nico Rosberg teve alguns pódios até, terminando em 7º no campeonato, enquanto Michael Schumacher teve um retorno decepcionante, não conquistando vitórias, pódios, poles ou voltas mais rápidas. A equipe terminou em 4º lugar no campeonato de construtores, acumulando 214 pontos. Antes da temporada de 2011, os executivos Daimler e Abarth adquiriram os 24,9% restantes da participação da administração da equipe.
Com o novo MGP W02, a Mercedes teve altos e baixos durante a temporada. Os destaques incluíram Schumacher pontuando em algumas corridas e Rosberg liderando no GP da China. No entanto, a equipe não conquistou vitórias, pódios ou poles. Schumacher teve um desempenho notável na Bélgica, saindo do final do grid para o quinto lugar. No geral, a equipe terminou em quarto no campeonato de construtores, pelo segundo ano consecutivo, acumulando 165 pontos. Para o ano de 2012, a equipe retirou o GP de seu nome e adicionou o nome AMG, a marca de alto desempenho da Daimler AG, ao seu título. A equipe passou oficialmente a se chamar Mercedes-AMG Petronas F1 Team. No início da temporada, a Mercedes foi alvo de protestos devido ao uso de um conceito, entre aspas, radical de aerofólio traseiro no carro de corrida Mercedes F1 W03, o que só foi resolvido na terceira corrida na China, quando os comissários rejeitaram por unanimidade o protesto. Na terceira corrida da temporada, na China, Rosberg conquistou a primeira pole position da Mercedes como equipe de fábrica, desde Fangio lá atrás, em 1955. Schumacher terminou a sessão em terceiro, mas subiu para segundo após uma penalidade no grid para Lewis Hamilton. Na época, o piloto estava ainda na McLaren. A equipe conquistou sua primeira vitória em 57 anos, quando Nico Rosberg venceu a corrida no domingo. Além disso, Rosberg se tornou o primeiro piloto alemão a vencer um grande prêmio, dirigindo um veículo alemão, desde a vitória de Hermann Lengi no Grande Prêmio da Suíça de 1939. No Grande Prêmio de Mônaco, de 2012, Michael Schumacher marcou o tempo mais rápido na classificação, mas começou em sexto lugar após uma penalidade de 5 posições no grid por ter causado uma colisão evitável com Bruno Senna durante o Grande Prêmio da Espanha, a corrida anterior. Em 28 de setembro de 2012, foi anunciado que o piloto da McLaren Lewis Hamilton se juntaria à equipe Mercedes a partir da temporada de 2013, tendo assinado um contrato de 3 anos para ser companheiro de equipe de Nico Rosberg, após Schumacher anunciar a sua aposentadoria oficialmente. Após um 2013 de altos e baixos e bastante adaptação de Hamilton, se inicia a temporada de 2014, e é aí que tudo muda. Mas e você? Já conhecia a história da Mercedes? Você lembrava que o Schumacher tinha corrido por lá? Qual o maior momento da equipe vem à sua cabeça? Não esqueça também de deixar o like no vídeo e de se inscrever no canal. Ambos os pilotos, Rosberg e Hamilton, continuaram para a temporada de 2014, onde a Mercedes teve um desempenho dominante na era dos motores híbridos. Hamilton venceu o campeonato de pilotos, encerrando a temporada a 67 pontos à frente de Rosberg. A equipe conquistou o título de construtores e teve um impressionante desempenho com 18 pole positions, 16 vitórias e 11 dobradinhas em 19 corridas. Eles encerraram a temporada 296 pontos à frente da Red Bull, rival mais próxima e atual tetracampeã. A Mercedes dominou o primeiro ano da era dos motores V6 Turbo, não dando chances a nenhuma outra equipe. Na temporada de 2015, a Mercedes manteve Hamilton e Rosberg, conquistando seu segundo título consecutivo de construtores. Hamilton venceu também seu segundo campeonato consecutivo de pilotos. O sucesso continuou em 2016, com as equipes garantindo o terceiro título consecutivo de construtores, enquanto Rosberg conquistava seu primeiro e único título de pilotos, antes de se aposentar. Já em 2017, Bottas substituiu Rosberg, e a equipe conquistou o quarto título de construtores, e Hamilton garantiu seu quarto campeonato. A temporada foi marcada por vitórias consistentes, várias poles e várias dobradinhas. 2018 e 2019 foram bastante semelhantes, e a Mercedes, com Hamilton e Bottas mais uma vez, continuaram seus domínios e o inglês se sagrou hexacampeão no final do ano de 2019, sendo também o sexto título seguido de construtores da equipe. O ano de 2020 se iniciou, e com ele, a Mercedes testemunhou a história sendo feita mais uma vez. Hamilton se sagrou campeão mais uma vez, empatando assim com Michael Schumacher com 7 títulos, e a Mercedes, por mais uma vez, venceu o título de construtores. Em 2021, a equipe manteve a consistência com a mesma dupla de pilotos pelo 5º ano seguido. Embora tenha perdido a oportunidade de conquistar o título de pilotos, a Mercedes assegurou seu domínio ao conquistar o título de construtores pelo 8º ano consecutivo. Hamilton terminou em segundo no campeonato, 8 pontos atrás de Max Verstappen, enquanto Bottas encerrou sua última temporada com a equipe em terceiro lugar. Em 2022, George Russell assumiu o lugar de Valtteri Bottas na equipe Mercedes, que introduziu um design chamado Zero Pots, o que se mostrou um erro, e a equipe se viu atrás da Ferrari e da Red Bull na primeira metade do ano. Russell
conquistou sua primeira vitória da carreira no Grande Prêmio de Interlagos, com Lewis Hamilton em segundo. A temporada, no entanto, viu a Mercedes terminar em terceiro no campeonato de construtores, um resultado inesperado para aquela que esteve no topo por quase 10 anos. Em 2023, a equipe enfrentou mais dificuldades, resultando na substituição do diretor técnico por James Allison. Apesar de terminarem em segundo no campeonato, a Mercedes não conquistou uma vitória pela primeira vez desde 2011. Para 2024, a Mercedes planeja uma reformulação completa no conceito do carro, buscando competir de maneira mais eficaz com a Red Bull na luta pelo título. Recentemente, no dia 1º de fevereiro de 2024, a Mercedes confirmou que Hamilton deixaria a equipe após 11 anos muito vitoriosos. O heptacampeão assinou um contrato de vários anos para pilotar pela Ferrari a partir de 2025. Em quase 300 corridas, a Mercedes conquistou 125 vitórias, 137 poles e 289 pódios, com também 8 títulos de construtores e 7 de pilotos, sendo 6 de Hamilton e 1 de Rosberg. Hamilton foi o piloto mais vitorioso da equipe, com 82 vitórias. Rosberg em segundo com 23, seguido por Valtteri Bottas com 10, Fangio lá atrás com 8 vitórias e o Russell com apenas uma vitória. Desde os primeiros momentos nas décadas de 1950 e 1960, até a entrada triunfal como equipe de fábrica em 2010, a Mercedes não apenas dominou as pistas, mas redefiniu os padrões da categoria. A colaboração com a McLaren nos anos 90 serviu como prelúdio para a volta como equipe oficial, marcando uma era de supremacia com a dinâmica dupla de Lewis Hamilton e Nico Rosberg e depois Bottas. Os 7 títulos consecutivos de construtores e pilotos entre 2014 e 2020 mostram que não apenas a excelência técnica, mas também a capacidade da equipe de se adaptar a diferentes épocas da Fórmula 1. Os avanços tecnológicos, a busca por inovação e a dedicação à excelência elevaram a Mercedes a um outro patamar, estabelecendo novos paradigmas no esporte. Apesar dos desafios, como as acirradas rivalidades e as tensões internas entre pilotos, a equipe alemã sempre se destacou pela resiliência e pela fome constante de sucesso. E esse foi o vídeo de hoje. Galera, muito obrigado a todos vocês que chegaram até aqui, a vocês que clicaram no vídeo, a gente já agradece. Não se esqueça de deixar o like nele, no vídeo, de se inscrever no nosso canal, de compartilhar para ajudar a gente a trazer maiores e melhores conteúdos, como eu digo sempre. Fiquem ligados, ativem o sininho, não se esqueça mesmo de se inscrever e muito obrigado a todo mundo. Valeu, até o próximo vídeo. Fui!